Shalom, eu me chamo Jaqueline, sou consagrada na comunidade católica Shalom com comunidade de vida. Sou celibatária pelo Reino dos Céus com votos perpétuos. Sou natural de Curitiba, no Paraná, e hoje eu resido na cidade de Ponta Grossa, também no Paraná. Eu venho com muita alegria aqui partilhar com você um pouco acerca do discernimento e da concretização do meu estado de vida. E o estado de vida é aquilo que Deus escolhe para nós, a forma como nós vamos amar e servir a Deus. E essa foi uma grande descoberta no meu caminho. Meu estado de vida não é simplesmente para a minha realização pessoal. O meu estado de vida é o meio pelo qual Deus me santifica e através do qual eu sirvo o meu Deus, através do qual eu me dou a Deus por meio dos irmãos, de todos aqueles que Deus coloca no meu caminho. E como foi, né? Assim, eu ingressei na comunidade, ouvia falar já que existia o celibato, mas era uma ideia simplesmente. Mas quando eu comecei a conviver com as pessoas que viviam esse estado de vida, isso foi despertando no meu coração um interesse e um desejo, e uma certa curiosidade também. Então eu partilhava, eu perguntava e eu observava muito. Observava as atitudes, observava a vida de oração das irmãs, observava também as suas fraquezas, via que elas eram como eu, também fracas, também limitadas, e isso chamava a minha atenção. Porém, existiam muitas coisas dentro de mim, da minha história de vida, especialmente feridas com relação ao estado de vida do matrimônio, por causa do relacionamento dos meus pais, e tantas coisas que eu fui vivenciando ao longo da minha vida e que foram causando feridas. E havia dentro de mim esse misto de desejo, de interesse pelo estado de vida do celibato, mas ao mesmo tempo um desejo pelo matrimônio, um desejo por ter alguém, um desejo por ter uma vida normal, podemos dizer assim. Mas na comunidade, uma grande sabedoria de Deus, nos primeiros anos a comunidade de vida vive o celibato formativo. Então é um tempo onde nós dedicamos exclusivamente para Deus, para podermos conhecer o carisma, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Isso realmente é uma grande sabedoria. Então nesse período nós silenciamos qualquer desejo que nós tenhamos, silenciamos a expressão, eles estão dentro de nós e nós não podemos abafá-lo, porém não é um tempo de nós expressarmos, de nós falarmos. Então neste tempo eu fui vivendo aquilo que Deus propunha para mim como postulante da comunidade, como discípula da comunidade. Passei por muitas dificuldades pessoais, perdas, e tendo feito as minhas promessas temporárias, houve um movimento dentro de mim e um desejo de descobrir e de fazer a vontade de Deus. Na verdade, a princípio, o desejo não era simplesmente fazer a vontade de Deus, mas que Deus se adequasse à minha vontade, que até então era que Deus me chamasse ao matrimônio, que Deus me desse alguém e tudo mais. Só que Deus, quando nós vamos para Ele, Ele vai nos conduzindo num caminho de autoconhecimento. E dentro da vocação Shalom também uma grande sabedoria de Deus é a formação pessoal. Então cada membro da comunidade tem uma pessoa que o acompanha, que acompanha todos os processos da nossa vida. E graças a Deus eu tive uma formadora pessoal que foi me ajudando a encontrar a minha verdade, que foi comigo, descendo diante das minhas carências, diante das minhas feridas, que foi questionando, que foi
estimulando para que eu avançasse nesse caminho de autoconhecimento, num caminho de cura. Todo o meu caminho de discernimento do meu estado de vida foi um caminho de cura, aonde Deus adentrava as minhas feridas e aonde Deus me curava. Um caminho também de conversão de mentalidades, um caminho aonde também eu pude ir conhecendo os estados de vida, conhecendo através de documentos da igreja, de leituras e principalmente conhecendo por meio de relacionamentos. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas e ao me relacionar com elas eu também observo, eu também vou colhendo da sua vida e isso me ajudou muito diante do meu discernimento, do meu estado de vida. Trilhando esse caminho, surgiu dentro de mim o meu desejo, a minha vontade. E eu lembro que um dia na minha formação pessoal, e eu partilho isso porque realmente foi um momento decisivo nesse caminho, um grande divisor de águas. Em um determinado momento eu disse para minha formadora, eu não sei qual é a vontade de Deus, mas eu sei o que eu quero. Eu quero é me casar. E ela olhou tranquilamente para mim e perguntou, por que você quer se casar? E dentro de mim, essa pergunta, ela fez um eco muito forte, como que um estrondo dentro de mim e eu não sabia responder. Então eu levei, a formação encerrou e eu levei para minha oração pessoal e eu me coloquei diante de Deus. Por quê? Por que que eu trago no meu coração essa vontade de me casar? E aí, nesse período da minha vida, o que veio, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, um santo, Santo Agostinho. No meio desses questionamentos que eu fui vivendo, Deus me apresentou a vida de Santo Agostinho. Muito mais, Deus me apresentou o que Deus fez na vida deste homem. Esse homem que viveu uma vida devassa, esse homem que andou muito longe de Deus, porém teve uma experiência de conversão e se tornou um grande santo. Eu posso dizer que não por mérito meu, mas por infinita misericórdia de Deus, eu não tive as experiências que Santo Agostinho teve. Porém, havia também dentro do meu coração aqueles desejos. E quando eu fui lendo ali a vida de Santo Agostinho, eu fui me encontrando quando ele teve a experiência dele com Deus e Deus o chamava à vivência da continência e da castidade. E quando Deus falava para ele que não o deixaria só, que não o deixaria cair. Então, com a experiência de Santo Agostinho, eu fui percebendo, eu não quero constituir uma família, não é esse o desejo que eu trago no meu coração. O desejo que eu trago no meu coração é ter alguém para mim, para que eu não esteja só. É ter um homem para mim, de uma forma muito concreta. Eu, diante de Deus, eu assumi. Eu quero me casar porque eu quero ter alguém para mim. Eu não quero ficar sozinha. E com essa verdade, Deus ele foi trabalhando no meu coração. E por meio dessa verdade, eu fui sendo trabalhada na formação pessoal. Diante de testemunhos que eu ouvia e uma outra forma também que Deus falava comigo, por meio de conversas de outras pessoas, por meio de testemunhos que por um acaso eu ouvia. Então, dessa forma, Deus ia falando comigo. Deus ia se revelando a mim, me revelando a mim mesma. Deus ia mostrando para mim quem eu sou. E eu fui com muita coragem trilhando um caminho de verdade diante de Deus. Um outro ponto decisivo para mim, um caminho eficaz nesse processo foi o Ordo Amores. É o caminho que nós trazemos dentro da comunidade Shalom, de cura, de autoconhecimento, de ordenar a nossa vida para o amor, particularmente curados para amar e tecendo fio de ouro. Eu fiz nesse tempo tecendo fio de ouro intencional, com o objetivo do discernimento do meu estado de vida.
Então eu fui levantando várias coisas da minha vida que poderiam ter influenciado minha resposta, o meu estado de vida. E aí Deus ele foi mostrando condicionamentos. E dentro do Tecendo Fio de Ouro nós temos um projeto de vida pessoal de como nós podemos discernir o nosso estado de vida. E um dos pontos é, nós precisamos nos libertar dos nossos condicionamentos. Eu não posso ser condicionada pelas minhas experiências para optar por este ou aquele estado de vida. Então Deus foi me libertando desses condicionamentos, daquilo que me fazia tender tanto para o matrimônio quanto para o celibato. E aí eu fui chegando à vontade de Deus para mim. Então nesse caminho, nesse processo, aquilo que se levantava dentro de mim foi sendo calado e a voz de Deus foi sendo mais clara. Porém, uma conversa também que eu tive nesse período com uma irmã que era consagrada no celibato, eu tinha muitas dúvidas, porque sinceramente eu tinha muito medo de errar no meu discernimento e principalmente eu não ser chamada ao celibato, ser chamada ao matrimônio e a pessoa com a qual eu poderia me casar passasse pela minha vida e eu ficasse sozinha. Eu tinha medo. Eu tinha medo de escolher errado. E eu achava que eu deveria ter 100% de certeza para poder dar um passo. E conversando com essa irmã, ela disse uma frase do Moisés, que o Moisés disse no retiro dela, muitos anos antes, no retiro dos candidatos, daqueles que queriam ser celibatários. Ele disse que Deus nunca nos dará 100% de certeza, porque aquele que seja 1% de dúvida é o meu espaço de liberdade. Porque se eu tivesse 100% de certeza, eu seria coagida, me sentiria coagida a fazer a vontade de Deus ali, a fazer aquilo que eu acreditava que era a vontade de Deus. Então, me apropriando disso, me apropriando da confiança na graça de Deus, eu dei o meu sim. Quando eu mandei a minha carta para a comunidade, eu não tinha muitas palavras e uma forma que Deus, e também isso é importante, nós sabemos como Deus fala conosco. Deus não fala comigo por meio da palavra, me dando uma palavra sobre o celibato, não, de forma nenhuma. Deus não falava. Então, quando eu fui escrever a minha carta pedindo para a comunidade para fazer os meus primeiros votos, eu não tinha nada que eu pudesse dizer, olha, Deus me deu a palavra tal dia, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era o caminho que Deus me fez trilhar e uma convicção interior. Essa convicção de que Deus me chamou. E assim eu apresentei para a comunidade. Eu não sabia qual seria a resposta, mas o Senhor, Ele me deu essa resposta. Então, no dia 27 de dezembro de 2011, eu tive a graça de fazer os meus primeiros votos no celibato pelo Reino dos Céus. Que alegria, que alegria! E a partir dali eu comecei a aprofundar esse caminho de discernimento, porque na comunidade nós renovamos os votos por um ano. Então, a cada ano que eu fui vivendo como celibatária, Deus ele foi me fazendo aprofundar esse caminho, tanto de discernimento quanto de vivência. E a cada dia, Deus foi me dando a oportunidade de me encontrar diante da maternidade espiritual que Deus me chamava a exercer, me encontrar nas ofertas, me encontrar na cruz, porque a cruz é o leito das almas esposas. E aí eu fiz esse caminho de vivência, de experiência no celibato. E no dia 28 de abril de 2018, eu tive a grande graça de fazer os meus votos perpétuos. Tendo trilhado todo este caminho com uma convicção cada vez mais profunda de que essa é a vontade de Deus para mim, eu fiz os meus votos perpétuos. Então, tem 2 anos e alguns meses. E eu posso testemunhar que só Deus
pode nos fazer plenamente felizes. E uma coisa que eu esqueci de dizer, que era muito importante, para mim foi essencial, é a consciência de que existe uma batalha espiritual que nós travamos para fazer a vontade de Deus no nosso estado de vida. Porque o inimigo de Deus em nós não quer de forma nenhuma que nós concretizemos o nosso estado de vida, porque ele sabe que é um caminho de santidade para nós. Então, para isso, a Emi, ela aconselha no Fio de Ouro que nós façamos uma cadeia de intercessão. Pessoas que nós confiamos, as quais nós pedimos a oração em intenção do nosso estado de vida e também consagrando a Nossa Senhora Rainha da Paz o nosso estado de vida. Eu escolhi 10 pessoas da minha confiança e pedi, por favor, reze pelo meu estado de vida. E particularmente uma delas fez uma grande diferença diante de uma moção que ela teve, que para mim foi uma resposta. E você não precisa partilhar nada com a pessoa acerca do seu discernimento. Simplesmente você vai pedir para que ela reze. E se você tiver a sorte de ter alguém como eu tive, aberta ao Espírito e também sendo voz de Deus, isso vai contribuir muito para o seu caminho. Mas a certeza de que Deus, ele ouve a oração e ele intervém diante daquilo que nós estamos vivendo. Não nos enganemos. Essa dimensão do discernimento do nosso estado de vida e da vivência do nosso estado de vida é uma batalha. Mas os frutos que Deus realiza, daquilo que Deus realiza em nós, são muito saborosos. Vale a pena, vale a pena. Então, eu quero deixar aqui esse testemunho simples, mas o desejo de que todos nós possamos tanto discernir o nosso estado de vida, descobrir a vontade de Deus que está lá no fundo do nosso coração. A vontade de Deus já está expressa em nós, está impressa em nós, está lá dentro de nós. Nós só precisamos mergulhar em nós e descobrir a sua vontade. E também que nós concretizemos o nosso estado de vida. Não tenhamos medo de caminhar rumo à concretização do nosso estado de vida, seja ele um celibato, seja ele o matrimônio, seja ele o sacerdócio. A vontade de Deus é o nosso paraíso. Sim, não é fácil. Não é fácil nós vivermos. Não é fácil viver cada dia as renúncias que o meu estado de vida comporta. Mas as bênçãos são muito maiores. As alegrias são muito maiores. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. E eu peço, reze por mim também, para que Deus me faça fiel a cada dia. Deus abençoe.